Onde estou? Que lugar é esse? Cadê todo mundo? Lembro que peguei o ônibus de volta para casa, o motorista com mais de 1000 chutado. Até que passou por uma curva e não me lembro mais nada. Será que... Eita, diabo! Ei, rapaz, por acaso você me chamou? Vamos entrando, freguês. Seja bem-vindo. Faça de conta que a casa é sua. Por favor, você pode me dizer como é que eu saio daqui? Preciso voltar para casa. Saída? Ha, ha, ha. Mal chegou e já quer voltar? Veio pra cá, meu bem, é caixão e vela preta. Escapa mais não. Lascou-se. Calminha aí, meu querido. Primeiro, deixe-me conferir se o nome dele consta na lista dos que viriam para cá hoje. Como é mesmo seu nome, meu filho? Índio. Não perguntei sua etnia, perguntei seu nome. É índio mesmo. Na verdade, índio Rutherfórdio Laurêncio. Que diabo de nome é esse? Vai ter imaginação fértil assim lá no quinto dos infernos. Seu pai era químico? Professor de química. Mas como é que você sabe? Adivinhação, meu querido. Esse aí parece que tem pacto com o capiroto. Adivinha tudo. Adivinhei não. Você não percebeu que esses nomes são elementos químicos da tabela periódica? Tabela periódica? Pra mim, índio é quem atira flecha. Isso sim é viver no paraíso. Não essa tranqueira onde você mora. Puro tédio. Errado, seu diabo. Meu nome é índio por causa do elemento químico, do grupo 3A. É parecido com alumínio, metal útil na fabricação de portões, panelas. Onde a mamãe prepara a papinha do neném, né? A diferença é que, ao contrário do alumínio, o índio é um metal de baixo ponto de fusão. Por causa disso, ele não serve para fazer panelas, mas é usado em soldas de baixo ponto de fusão, por exemplo, em circuitos eletrônicos e em telas de LCD. E o índio também serve para produzir chips. Ah, então eu tenho 2 índios na cabeça. Ele fala os chips. Tu tens chifres. Bem, deixemos as provocações de lado. Meu jovem, responda-me. E esse seu segundo nome, Rutherfórdio, por acaso é da parte da sua mãe? Ela se chama Ruth? Não, ela se chama Fransquinha mesmo. Meu pai escolheu esse nome por causa de Ernest Rutherford. Rutherfórdio é elemento químico, grupo 4B, metal de transição. Possui 7 camadas de elétrons, como todos os outros elementos do 7º período da tabela periódica. O seu nome é dado em homenagem ao Ernest Rutherford, o cara que disse que a carga positiva do átomo está no seu centro, no núcleo do átomo. As cargas negativas, os elétrons, orbitam ao redor desse núcleo. Esse cara mesmo, ele descreveu um modelo de átomo parecido com o sistema solar e mundialmente conhecido como modelo saturniano, embora não seja totalmente correto. Por quê? Porque as órbitas estão no mesmo nível e os elétrons podem trocar de órbitas. Eles absorvem energia e dão um salto quântico, como disse Bohr. As órbitas mais energéticas são as mais distantes do núcleo. E ao retornarem para as órbitas menos energéticas, os elétrons liberam energia luminosa. Esse fenômeno é usado na microscopia, por exemplo. E o Rutherford foi genial ao disparar um canhão de partículas numa folha fina de metal e assim concluir que os átomos têm núcleos. Ah, já sei. Vai dizer que esse tal Rutherford inventou o carro blindado? Duvido que uma folhinha de metal segure um tiro de canhão. Já pensou? Ele ficaria milionário por causa dessa atual onda de violência. Não faltariam clientes. Canhão é modo de falar. Era um feixe de partículas positivas chamadas de partículas alfa. Na verdade, ele constatou que a maioria das partículas atravessava a folha de metal, mas algumas ricocheteavam. Era como se as partículas colidissem com algo sólido. Foi aí que ele concluiu que os átomos tinham um núcleo. E quando elas atravessavam a folha de metal, o que significava? Significava que o átomo também possuía espaços vazios, ou seja,
a eletrosfera. Diferente do que dizia Thomson, com seu pudim de passas, e também o Dalton, que acreditava ser o átomo esférico, indivisível e maciço. Esse Dalton só podia ser daltônico para não ter visto isso. Ah, como eu queria ser uma mosca, só para dar um susto nesse tal de Rutherford na hora dessa experiência com um canhão de partículas. Exatamente. Se o átomo fosse ampliado para ficar do tamanho de uma igreja, o núcleo do átomo deveria ter o tamanho de uma mosca no meio dessa igreja. As paredes seriam a eletrosfera, que seriam como órbitas, que é exatamente o local onde os elétrons circulam. Esse papo tá muito cabeça pro meu gosto. Voltando ao assunto dessa folha de metal usada por Rutherford. Que metal era esse? O mais querido, o mais cobiçado, o mais disputado. O elemento do grupo 1B, sexto período. Era ouro, meu querido. A folha era feita de uma fina camada de ouro, o metal mais desejado. Pelos homens também, principalmente pelos cantores de funk. Podem parar. Para tudo. Pessoal, a diversão tá muito boa, mas eu tô indo. Fui! Nem pensar. Primeiro, responda-me. Você também é fã desse pessoalzinho aí? Esses tais cientistas, Dalton, Rutherford? Ah, sou sim. Estou até perto de fazer o Enem e quero ser físico. Ah, eu já estava com uma pulga atrás da orelha. Você tem todas as credenciais para se tornar o mais novo sócio do nosso clube. Vem aqui perto, sente só o cheirinho que emana daqui de dentro. Eca, que troço fedorento, parece ovo podre. Você não reconhece o cheirinho do elemento do grupo 6A, segundo período? Isso é enxofre, meu jovem, pois esse cheiro deixa esse diabo assim, em transe. E que história é essa de novo sócio? Ah, é que eu estou apenas fazendo o meu trabalho de conferir todos os detalhes na hora da prestação de contas. Como assim? Aquele dia em que todo mundo vai ter hora marcada comigo, a hora da porca torcer o rabo. E de acordo com o artigo 34, parágrafo 3º do Código das Profundezas, o senhor índio Rutherford Laurence está sumariamente condenado ao inferno. E qual foi o erro cometido por ele? Bem, cometer ainda não cometeu, mas vai. Siga o meu raciocínio. Você sabia que os elementos químicos Rutherford e Laurence são da rádio? Rádio? Alô, radioatividade, seu Berel. Tão inteligente não sabe que tanto o Rutherford como o Laurence são elementos químicos radioativos. Ou vai dizer que não conhece aquele outro Berel? Aquele que esqueceu um pacote com sais de urânio em cima de um filme fotográfico numa gaveta. Ao invés de Berel, o senhor diabo não quis dizer, foi Becquerel. Henry Becquerel. É desse Berel aí mesmo que eu estou falando. Quando ele abriu a gaveta, viu que o filme estava manchado. Embora ele achasse que lidava com fosforescência de materiais, aquele fenômeno era radioatividade e ele não percebeu isso. Era como se o filme tivesse sido exposto à luz, ou seja, ele queimou o filme. Fosse hoje, com os smartphones dando sopa, se ele não gostasse da foto, era só apagar, não teria filme para queimar. Ele não era o Berel. Naquela época, ninguém sabia que o urânio poderia emitir radioatividade. E tem mais, não foi o Becquerel que descobriu esse fenômeno e o batizou. Na verdade, foi uma aluna dele. É, aquela que achava tudo muito engraçado. Engraçado? A Marie que ri de tudo. A grande cientista francesa. Francesa não, polonesa. Tanto que ela descobriu esse elemento aqui, o polônio, nome dado em homenagem à sua terra natal, a Polônia. O mesmo material que o Rutherford usou no tal canhão que atirava partículas na folha. Essas partículas alfa eram emitidas em virtude da radioatividade do polônio.
Estranho. Esse nome Curie parece ser francês. Por causa do marido dela, Pierre Curie. Ele também era cientista e os dois se dedicaram ao estudo da radioatividade. O trabalho que eles fizeram foi tão importante que os três, a Marie, o Pierre e o Becquerel, ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1903. Disso eu sabia. A dona Curie ainda ganhou outro Nobel, o de Química, sendo até hoje a única pessoa que ganhou 2 prêmios científicos, um de Química, outro de Física. Ela só podia ser genial. Deixem de conversa fiada. Admirar esse pessoal metido a querer desvendar os mistérios do universo é muito perigoso. A senhora Marie Curie, ao final de tudo, não riu tanto. Morreu com uma doença grave, a leucemia. Já o senhor Pierre Curie passou a sofrer dores violentíssimas nos ossos. Não acredite nesse filho de chocadeira. A medicina atual explica perfeitamente esses fatos. Mas naquela época, ninguém sabia que a exposição direta a materiais radioativos poderia causar problemas à saúde. Na maioria das vezes, a radiação não é visível, apenas os seus efeitos. Antigamente, usavam materiais radioativos até em pasta de dente? Naquela época, a química e a física estavam apenas engatinhando. Digamos que ainda faziam xixi nas fraldas. Eu até concordo com você, nobre colega. Teve gente que quis extrair ouro do xixi, sabia? Só porque a urina é amarelinha. Imagine aí, juntar em casa baldes, penicos e panelas cheios de xixi durante meses. Tá aí uma boa ideia para eu fazer na casa da minha sogra. Eca! E eles conseguiram extrair ouro do xixi? Não, mas foi assim que o homem descobriu o primeiro elemento químico, um que é eliminado normalmente do nosso organismo pela urina, um componente dos nossos ossos, do nosso esqueleto. Nosso esqueleto? Pode esquecer, isso não te pertence mais. Agora eu fiquei curioso. Qual elemento é esse? O fósforo, cujo nome é de origem grega e significa aquele que traz a luz. Depois de passar muito tempo dentro de vasilhas, a urina era destilada várias vezes. O material produzido com esse processo brilhava no escuro e tal elemento era o fósforo. Isso era muito nojento. E foi por isso que um químico sueco descobriu um modo de produzir fósforo de outras fontes, usando minerais. E graças a esse novo método, até hoje todos nós ainda temos na cozinha um bom e velho palito de fósforo. Talvez tenha sido por isso, pela confusão que era a química nessa época, que a física seja muito mais desenvolvida hoje. Isso é fofoca. Fofoca não, fato. O próprio Rutherford menosprezava as outras ciências. Ele dizia que a ciência toda se reduziria à física ou a uma coleção de selos. Só por causa disso ele também foi castigado. Vai me dizer que ele se afogou quando o Titanic afundou? Como castigo, o Rutherford recebeu o Prêmio Nobel em 1908. Mas como assim, castigo? Ganhar um prêmio Nobel não é bom? Ele era um desses físicos arrogantes. E nesse caso, ganhou o Nobel, mas foi o de Química. Logo ele, o grande físico. Bem feito! Ele deve ter ficado muito puto. Olha o palavrão. Você já foi proibido de falar palavrões nessa área. Isso aqui é zona neutra. Foi mal. Todo cientista é teimoso. Todos querem ser mais que o seu chefe, o criador, descobrir os segredos da natureza. Ninguém quer ser maior do que ninguém. Isso é próprio da natureza humana. É curiosidade. Muitos desses cientistas passaram a explorar o ambiente ao seu redor, às vezes trabalhando sozinhos em meio a uma confusão de elementos químicos. O Berzelius, um químico sueco, foi um dos primeiros a tentar organizar essa bagunça. Ele incentivou a adoção de nomes latinos ou gregos para os elementos químicos. E foi por causa disso que nasceu a tabela periódica. A tabela organizou tudo, parecia música. Pois é, paciência e música, duas coisas que combinavam. Foi um russo que fez essa combinação, e ele chamava-se Dmitry Mendeleev. Ele observou que os elementos químicos pareciam se organizar como uma combinação de notas musicais e cartas num jogo de paciência. Os elementos então começaram a ser agrupados de duas maneiras, pelo peso atômico e pelas propriedades comuns, por exemplo, se eram metais ou gases. Em linhas gerais, ele dispôs os elementos em linhas horizontais, chamadas de períodos, e em colunas, chamadas de grupos. Isso é a tabela periódica. A forma mais fantástica até hoje concebida para visualizar
todos os elementos químicos do mundo e, quiçá, do universo. Parabéns, vocês merecem aplausos. Vocês são realmente incríveis e conseguem enrolar qualquer um. Mas se isso for alguma tramóia para que eu esqueça a condenação deste jovem ao inferno, podem tirar o cavalinho da chuva. Minha hipótese ainda está valendo sim. Cara chato. Devo contabilizar que o Sr. Mendeleev era tão arrogante quanto o Sr. Rutherford. Ele era um excêntrico. O sucesso e a fama lhe subiram à cabeça. Aliás, ele nem penteava os cabelos, sequer acreditava na radioatividade, nem mesmo na existência do elétron. E enquanto isso, os físicos davam passos gigantescos para dominar a ciência e tornar o mundo um lugar perigoso, em especial esse tal Rutherford. Ei, esse cara não era um bandido, ele foi um gênio. O garoto tem razão. Ele respondeu grandes dilemas para que nós compreendêssemos o átomo de forma mais profunda. Vejamos se já não estamos falando a mesma língua. Dê-me um exemplo. Siga meu raciocínio. Você sabe que as cargas elétricas semelhantes se repelem e cargas opostas se atraem. Os prótons são partículas positivas e os elétrons, negativas. Os elétrons estão na eletrosfera e os prótons no núcleo. Quantos prótons existem em um átomo de hidrogênio? 1. E no átomo de hélio? 2. Então, resolve isso. Se no núcleo do hélio tem 2 prótons, como eles não se repelem? Se eles são cargas positivas, cadê a repulsão? Não sei. E você, meu jovem? Por acaso você sabe? É lógico, foi isso que o Rutherford respondeu. No núcleo não existem só prótons. Existem os nêutrons, partículas sem carga elétrica, que neutralizam a força de repulsão dos prótons. Se um átomo tem 3 prótons, quantos nêutrons ele terá? Em geral, 3, mas pode ter mais. É daí que surgem os isótopos. Um mesmo elemento químico pode ter vários isótopos, a depender do número de nêutrons. Ahá, te peguei de novo. Você realmente tem culpa no cartório. Ah, não. Esse cara é paranoico. Tá falando de mim? Não, que isso, imagina. Como eu já desconfiava, esse garoto é um perigo. Ele sabe tudo sobre o átomo, até mesmo como os nêutrons funcionam. E qual é o problema? Ele sabe os fundamentos de tecnologias altamente destrutivas. Baseado em toda a nossa conversa, ele já percebeu que alguns átomos são instáveis, a ponto de emitir partículas. Se essas partículas atingem núcleos de outros átomos, isso pode tornar outros átomos também instáveis. Aí já viu, né? Podem ocorrer reações em cadeia, desestabilizando outros átomos. É a fissão nuclear. E a energia liberada por essa instabilidade de muitos átomos é gigantesca, tem grande poder de destruição. Sua interpretação é muito limitada. A fissão nuclear também é utilizada na produção de energia elétrica. Você deve lembrar que, em armamentos, a energia nuclear só foi usada por causa de um mal maior, o nazismo. Ou você já esqueceu da carta escrita pelo Albert Einstein? Não esqueci dessa carta. E é exatamente por causa dela que eu me preocupo com o que será deste jovem. Quem garante que essa carta não foi escrita apenas como uma justificativa? Quem desconfiaria do Einstein? Ele já era mundialmente conhecido. Tudo que ele dissesse seria considerado verdade. Você realmente acha que o Einstein seria capaz de se prestar a um papel desses? Forjar uma carta sobre o provável domínio das reações nucleares em cadeia pelos alemães? Isso é negar a história. Os alemães estavam realmente repetindo os experimentos com urânio, um dos metais mais radioativos que se conhece. Essa carta foi um alerta verdadeiro. Portanto, senhor Diabo, o senhor já passou dos limites e ainda não me convenceu. Ah, seu anjo, me ajuda a sair daqui. Prepare-se, pois você vai voltar agora. Eca, seu anjo. E ele com medo que eu soltasse a bomba atômica? Isso é composto de enxofre, meu filho. É sulfeto de hidrogênio, também conhecido como gás sulfídrico. Agora, vem depressa que o efeito passa rápido. Se os autores das provas do Enem viessem aqui, não teriam colocado a culpa do efeito estufa e do aquecimento global nas coitadinhas das vacas. Corre, vai depressa. Aquele anjo salafrário me enganou de novo.
Bom dia, filho. Que cara é essa? Conseguiu estudar para a prova de ciências? Sei lá, mãe, capotei e passei a noite toda um pesadelo. Eu disse para você não comer aquela coxinha ontem. Seu irmão estava furioso por sua causa. E a minha barriga ainda dói.